Olá, eu sou Amanda Isis do canal Digite Marketing. Se você se encaixa nessa definição, se você tem medo de gravar vídeos para o YouTube, não se assuste, eu também tenho. Brincadeira. Gente, eu tinha medo, mas quando você não inicia algo, quando você não começa algo, você sempre vai ter aquela coisa assim, aquele medo, isso chama-se medo, né? A euforia. Mas vamos começar a pensar em relação, por que você tem medo de gaguejar, de rirem de você parecer feia, feio, de parecer estranho, vergonha da sua voz. Eu, no meu caso, eu morria de vergonha da minha voz. Eu tenho uma grande dificuldade até hoje em escutar os meus vídeos, porque eu odeio a minha voz. Então, assim, eu senti muita dificuldade em relação à minha voz, em aparecer feia, o que as pessoas vão dizer. Tudo isso passa pela nossa cabeça, isso é normal. Mas você já pensou, quando você está assistindo vídeos de outras pessoas e você vê quantas visualizações aquelas pessoas têm, quantas vendas essas pessoas estão fazendo através apenas de tráfego orgânico? E aí, você não sente aquela vontade? Isso é o desejo. Então, às vezes, o desejo ele tem que ser maior do que o nosso medo, certo? Aí eu vou contar uma história para vocês. Quando eu era criança, eu era muito, mas muito tímida mesmo. Até porque eu era o patinho feio lá de casa. Eu tenho 2 irmãos quando criança, depois que veio o quarto. E assim, a minha irmã é linda, olhos claros, cabelão, linda, linda, linda. Meu irmão também muito bonito, sempre descolado. E eu era tímida da família. Sempre eu fui muito obediente, sempre eu tirei notas boas, sempre fui uma boa aluna. Mas eu era aquela menina que ficava ali naquele canto, que não aparecia de jeito nenhum. E sempre os meus irmãos sempre foram pessoas bem, sabe, apareciam. Eles disputavam na época em clube, eu não sei se vocês lembram, a época da lambada, que era uma febre. Eles eram disputados para os clubes. Então eles sempre ganhavam, sempre apareciam. Aí vinha a época de desfiles. Quando chegava em época de desfile, festa junina ou desfile de carnaval, eu ficava arrasada. Porque a mamãe colocava as duas, né, para desfilar. E preparava as fantasias lindas, maravilhosas. Mas só que ela sabia que a Aline sempre ia ganhar e acabava fazendo da Aline mais caprichada, né? E a minha irmã ganhava. Mas por quê? Porque quando eu desfilava, eu queria que aquilo acabasse. Eu sentia que o meu rosto pegava fogo. Eu ficava olhando para baixo e queria que aquilo terminasse logo. Entendeu? E assim, isso me incomodava muito, eu ser tímida. E aí passou a minha infância nessa coisa horrível de timidez, sempre perdia tudo. Eu lembro uma vez que eu falei assim, mãe, por favor, faça a minha fantasia mais bonita que a da Aline, eu quero ganhar. Aí ela fez a minha fantasia linda, linda, ela bordou, era de carnaval, ela bordou o maiô lindo, a mão, todo em paetê, lindo, ficou lindo, plumas. E a Daline, ela falou, qualquer coisa para Daline. E aí colocou, eu me lembro que era na época daquela chiquinha banana, sei lá, de um comercial. E aí ela colocou um biquíni e umas frutas no biquíni e vai ali desfilar. A Aline não ganhou. Olha, menina, nesse dia eu fiquei muito triste, arrasada, né? Aí, enfim, eu superei a infância, cheguei na adolescência, uma adolescente muito recatada, muito assim na minha. Aí na adolescência, eu achava que eu tinha que procurar métodos que fizessem com que eu me soltasse mais, que eu acabasse com essa timidez, porque eu não me sentia feliz daquele jeito. E aí eu lembro, eu estudava numa escola católica, e eu entrei num grupo de oratório, para fazer grupo de religião. Aí você tinha que ir na frente e você tinha que fazer as orações. Grupo de oração da escola. Toda a sala tinha. Aí eu me meti nisso. E aí eu falei, eu tenho que procurar métodos com que eu perca a minha timidez, com que eu não tenha vergonha de falar em público. E aí eu comecei a procurar essas coisas. Aí na faculdade eu sempre apresentava os meus trabalhos, a minha equipe sempre se destacou, desde a época do segundo grau, convênio e depois a faculdade. Mas eu tive que procurar métodos para que aquilo acabasse, né?
porque eu não queria ser tímida. Então, assim, se você não quer, se você não está feliz com aquilo, existem métodos, existem ações para que você desenvolver para perder essa timidez. Por exemplo, assim, eu sei que é muito desconfortante você falar com um objeto, como eu tô falando, com o celular. O que está na minha frente é um celular. Mas, na verdade, você tem que olhar para o celular e pensar como se você estivesse falando com um amigo. Quando você está numa reunião da sua família ou entre um grupo de amigos, você não fala normal, você não conta uma história, não conversa normal. Então, assim, toda vez quando você for começar a gravar, você tem que tentar manter a calma e olhar e conversar como se fosse uma pessoa normal, entendeu? É difícil realmente no início, principalmente para quem morria de medo de foto, de vergonha. Eu não suportava tirar foto, filmar de mim, pensar, e me escondia. E eu não sei qual é a tua situação, mas eu acredito que possa ser parecido, porque você está assistindo esse vídeo, né? Mas você tem que começar a gravar os vídeos. É difícil, mas começa. Olha, quando eu comecei o meu canal, se você olhar os meus três primeiros vídeos são horríveis. Eu ia tirar meu marido que não deixou. Porque é até uma forma de mostrar que tu não dominava. E que agora as coisas estão melhorando, agora os meus vídeos estão ficando melhores. Eu não tinha ideia de edição, nenhum vídeo foi editado. Nenhum vídeo teve iluminação, eu achava que a iluminação era... acabei filmando com a janela aberta, mas contra a iluminação, porque eu não tinha ideia nenhuma, entende? Então, assim, é com o tempo que você vai começar a ter. E você vai começar a dar desculpa, eu não tenho material, o meu celular não presta, eu não tenho softbox, eu não tenho iluminação, mas faz. Depois que tu começar a fazer, tu vai dar um jeito pra tudo. Tudo tem um jeito, entendeu? Eu sei que esse material é caro, realmente, né? Só que a gente vai dando um jeitinho, mas tem que fazer. Tem que gravar, o primeiro vídeo não ficou legal, repete o mesmo assunto. Por exemplo, eu tô falando agora sobre timidez, sobre medo de gravar. Não ficou legal? Volta e faz de novo. Volta e faz de novo. Tá cansada, ficou com raiva? Tá. No outro dia, tenta fazer. Faz, que você vai ver que cada dia você vai ficando melhor. Claro, hoje eu não sou mais expert, mas eu melhorei muito pelos vídeos que eu já vi. Se você me acompanha, você sabe do que eu tô falando, né? E aí, é isso que eu te desejo, que você tenha uma motivação, entendeu? Quando você olhar o vídeo de alguém, poxa, essa pessoa às vezes nem fala legal, mas por que tem tanta visualização? Porque ela começou, entendeu? Às vezes o vídeo não precisa ser perfeito, você tem que ser você mesmo, você tem que olhar os vídeos, olha, eu quero pegar um pouquinho de fulano, um pouquinho de ciclano, e você depois vai perceber que você vai montando o teu próprio perfil, que as coisas vão saindo, vão se desenvolvendo, entende? Então, essa foi a minha dica de hoje, gente. Vocês têm que perder o medo de gravar, mas se vocês não tomarem atitudes, não vai adiantar. Tem que começar pelo pouquinho. Começa a gravar 2 minutos por dia, depois 3, vai aumentando e vai colocando. Grava vídeo, que vídeo é tudo. Hoje vocês sabem, quem acompanha o meu canal, que eu sempre falo sobre vídeo. Atualmente as pessoas, quando elas vão pesquisar alguma coisa, elas não procuram mais artigo, elas têm preguiça de ler, vão direto no vídeo. Então eu desejo que vocês também façam isso do coração, procure começar a gravar e ações que façam com que você perca esse medo, né? Te inscreve no meu canal, se você gostou desse vídeo, aproveita e dá uma curtida. Tchau, te encontro no próximo vídeo. Tchau!